Minha gente, presta atenção aqui, porque essa história que eu vou contar não é só sobre faxina e gente rica, não. É sobre o poder que a gente carrega e que muitas vezes fica escondido debaixo do uniforme. É uma história que aconteceu lá em São Paulo, no coração financeiro da cidade, naqueles prédios espelhados que parecem que vão tocar o céu. O palco principal era a Torre Diamante, um arranha-céu de vidro e aço que abrigava escritórios de gente que, se você somasse o dinheiro, dava para comprar umas 3 cidades pequenas no interior. E nesse templo de cifrões trabalhava a Graça. Maria da Graça, uma mulher na casa dos 40 e poucos, com a pele marcada pelo sol de quem já trabalhou muito na vida, e as mãos calejadas de quem sabe o valor de cada centavo. Graça era faxineira. Não só faxineira, era a responsável pela limpeza do 35º andar, o andar da presidência, o andar onde o ar era mais rarefeito e o cafezinho mais caro. Graça chegava de madrugada. Pegava 2 ônibus lotados, um metrô apertado e ainda caminhava umas boas quadras até bater o ponto. Ela não reclamava. Tinha 2 filhos para criar, o aluguel para pagar e a esperança que não a deixava. Para ela, o barulho do carrinho de limpeza, com os produtos cheirosos e os panos dobrados, era a trilha sonora da dignidade. O 35º andar era um luxo só. Mármore italiano no chão, obras de arte caríssimas nas paredes e uma vista de 360 graus que parecia um mapa de brinquedo lá embaixo. Mas o dono daquele andar, a figura central de toda essa confusão, era o doutor Ronaldo Avelar. Ai, o doutor Ronaldo, se você pudesse pegar a arrogância, dar um terno de grife nela e colocar um relógio de ouro que custava o salário de 1 ano da Graça no pulso, você teria o Dr. Ronaldo. Ele era o CEO da Avelar Capital, um fundo de investimento que mexia com bilhões e se achava o centro do universo. Ronaldo tinha um problema sério. Ele achava que as pessoas eram divididas em 2 categorias, as que usavam um terno de seda e as que usavam uniforme de brim. E ele fazia questão de deixar isso claro. Para ele, Graça era uma peça invisível do cenário, como a planta ornamental ou a poltrona de couro. Ela estava ali para servir, mas não para ser vista ou, Deus me livre, ouvida. A rotina de Graça, no 35º, era tensa. Ela tinha que ser rápida, silenciosa e eficiente. O escritório principal do Dr. Ronaldo era um cubo de vidro imenso, com uma mesa de reuniões que parecia uma pista de pouso. Graça precisava polir essa mesa como se fosse a joia da coroa, porque Ronaldo fazia reuniões internacionais ali quase todo dia. E foi numa tarde de terça-feira, daquelas que o calor de São Paulo parece derreter o asfalto, que a bomba explodiu. Ronaldo estava reunido. Eram 3 convidados, todos engravatados, com sotaques diferentes, e mais 2 diretores brasileiros que pareciam competir para ver quem ria mais alto das piadas do chefe. A pauta era importante, um acordo milionário com investidores americanos que mexeria com o mercado de commodities. O clima era de tensão e excitação. Graça, como de costume, estava terminando o serviço de manutenção. Ela tinha acabado de repor o café gourmet na máquina automática e agora estava dando aquele retoque final no mármore perto da sala de vidro, usando um pano de microfibra, quase flutuando para não fazer barulho. Ronaldo estava falando alto, gesticulando com as mãos, misturando frases em português com termos em inglês, porque ele adorava se exibir. Pessoal, a due diligence foi concluída. Precisamos garantir o buy-in de todos os acionistas antes do closing do contrato, ele dizia, olhando para os diretores como se estivessem todos numa aula de economia global. Um dos diretores, o Sr. Paulo, um homem mais velho e um pouco menos pomposo, percebeu que Graça estava muito perto da porta de vidro, limpando o rodapé com uma dedicação quase religiosa. Ele tossiu discretamente. Ronaldo odiava ser interrompido.
Ele girou na cadeira de couro, que fez um rangido sutil e viu Graça agachada ali, fazendo o seu trabalho. Na cabeça dele, o fato de uma faxineira estar tão perto de uma conversa de bilhões era uma ofensa à sua inteligência. Era como se a presença dela sujasse a aura de riqueza e poder da sala. Ronaldo decidiu que iria se livrar dela, mas não de forma simples. Ele não ia usar o português normal, que era a língua dela. Ele ia usar a ferramenta que, na cabeça dele, era o símbolo máximo da superioridade intelectual e social, o inglês. Ele se inclinou para a frente, com um sorriso forçado nos lábios, e se dirigiu a Graça, que levantou a cabeça, assustada por ter sido notada. O silêncio na sala de reuniões foi imediato. Os diretores e os gringos pararam de falar, curiosos para ver o que o CEO ia aprontar. "Excuse me", ele começou, a voz alta e cristalina, carregada de um sotaque de quem aprendeu inglês em curso intensivo de fim de semana, mas achava que soava como um nativo de Oxford. Graça piscou. Ela não entendia a frase, mas a entonação era clara. Ordem e desprezo. Ronaldo continuou, olhando para ela de cima a baixo, como se ela fosse um inseto que ele estava prestes a esmagar. Ele queria que os investidores vissem como ele lidava com gente simples, mostrando que ele era tão internacional que nem se dignava a usar a língua-mãe com a ralé. Ele fez uma pausa dramática antes de soltar a frase que ele achava que a faria correr dali, humilhada e confusa. "Listen up, cleaner. You are interrupting an extremely important business meeting. This room must be empty immediately. I need you to disappear. Go away, right now." "Escute aqui, faxineira. Você está interrompendo uma reunião de negócios extremamente importante. Esta sala deve estar vazia imediatamente. Eu preciso que você desapareça. Vá embora. Agora mesmo." O Dr. Ronaldo relaxou na cadeira, satisfeito. Ele tinha usado palavras fortes, claras e, acima de tudo, em inglês. Ele esperava que Graça ficasse vermelha, gaguejasse em português, pedisse desculpas e saísse correndo, talvez até tropeçando na pressa. A reação dos gringos foi a esperada. Um risinho contido, uma confirmação de que o patrão era o chefão que não tolerava interrupções, nem mesmo de quem limpava o chão. Os diretores brasileiros, conhecendo a peça, apenas baixaram a cabeça, fingindo ler papéis para evitar contato visual com a humilhação alheia. Graça, no entanto, não ficou vermelha. Ela não gaguejou. E o mais importante, ela não saiu correndo. Ela se levantou devagar, com a dignidade que o uniforme não conseguia esconder. Os olhos dela, que geralmente eram baixos e focados no chão, se fixaram nos olhos azuis e frios do Dr. Ronaldo. O silêncio na sala ficou tão pesado que dava para cortar com uma faca. O tempo parecia ter parado. Dr. Ronaldo esperava a reação de medo, mas o que ele recebeu foi uma calma que o desestabilizou. Graça pegou o pano que estava em sua mão esquerda, dobrou-o cuidadosamente e o colocou sobre o carrinho de limpeza. Ela ajeitou a gola do uniforme, respirou fundo e então abriu a boca. Ronaldo pensou, lá vem ela pedir desculpas em um português quebrado. Mas não foi um pedido de desculpas, nem foi em português quebrado. Graça olhou diretamente para o Dr. Ronaldo, a expressão séria, e respondeu na mesma língua que ele havia usado para humilhá-la. E, minha gente, a resposta dela não foi só em inglês. Foi em um inglês perfeito, sem sotaque de curso intensivo, um inglês polido, elegante, de quem realmente dominava a língua. E o que ela disse foi o que fez todos na sala, do gringo ao diretor, ficarem de queixo caído. "Dr. Avelar", ela começou, a voz firme e baixa, mas que ecoou na sala de vidro. "I apologize for my proximity, but I was instructed by the building supervisor to ensure that this specific area, where the main fiber optic cable runs, is free of any moisture before 3 p.m. due to the high humidity today." "Dr. Avelar,
Peço desculpas pela minha proximidade, mas fui instruída pelo supervisor do prédio a garantir que esta área específica, por onde passa o cabo principal de fibra ótica, esteja livre de qualquer umidade antes das 15 horas, devido à alta umidade de hoje. Ronaldo piscou, sem entender direito o que tinha acabado de ouvir. Não era só o inglês perfeito, era o vocabulário técnico, a referência à fibra ótica, à umidade. Era uma resposta profissional, técnica, que desarmava completamente a acusação dele de interrupção. Mas Graça não parou por aí. Ela tinha sido mandada embora de forma rude, e ela não ia deixar isso passar em branco. Ela tinha o direito de terminar seu trabalho. Ela deu um passo à frente, ainda encarando o CEO, e continuou, mantendo o tom de voz profissional, mas com uma ponta de aço que nunca esteve ali antes. However, since you requested my immediate departure, I will comply. But I must inform you that the risk of static discharge in this sector might increase, potentially affecting the temporary Wi-Fi connection you are relying on for this video conference. Contudo, já que o senhor solicitou minha partida imediata, eu irei obedecer, mas devo informá-lo que o risco de descarga estática neste setor pode aumentar, potencialmente afetando a conexão temporária de Wi-Fi que o senhor está usando para esta videoconferência. O choque na sala era palpável. Os diretores brasileiros estavam com os olhos arregalados. O senhor Paulo quase deixou a caneta cair. E os investidores gringos? Eles se entreolharam, confusos. Eles tinham acabado de ouvir uma faxineira dar uma aula de risco técnico e infraestrutura de TI, e ela estava falando com a mesma fluência que eles. Dr. Ronaldo estava pálido. O sorriso arrogante tinha sumido completamente do rosto dele. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. A língua dele parecia ter enrolado. Ele, que adorava usar o inglês para se sentir superior, tinha acabado de ser confrontado em sua própria tática. A Graça, a faxineira invisível, tinha acabado de desmoralizá-lo na frente de investidores internacionais. Ela então deu as costas, empurrou o carrinho de limpeza com a mesma calma que havia chegado e saiu do 35º andar, deixando para trás um silêncio constrangedor e um CEO em estado de choque. O que diabos tinha acabado de acontecer? Quem era Maria da Graça, afinal? E de onde vinha aquele inglês, minha gente? Dr. Ronaldo, com a testa suando frio, finalmente conseguiu se virar para os investidores americanos que agora o olhavam com uma mistura de curiosidade e estranheza. Um dos gringos, o Sr. Thompson, um homem robusto e de óculos, que parecia ter ficado muito impressionado com a fala técnica da Graça, pigarreou. Ronaldo, ele disse com um sotaque americano carregado. Who was that lady? She seems to know a lot about network infrastructure. Ronaldo, quem era aquela senhora? Ela parece saber muito sobre infraestrutura de rede. A pergunta acertou Ronaldo como um soco no estômago. Ele não tinha a menor ideia. Para ele, ela era só a cleaner. Ele tentou recuperar o controle da situação, forçando uma risada fraca. Ah, that was just, a temporary staff member. She must have overheard some technical conversations around here. Ele gaguejou, tentando minimizar o estrago. Ah, essa era apenas, uma funcionária temporária. Ela deve ter escutado algumas conversas técnicas por aqui. Mas o Sr. Thompson não era bobo. Ele sentiu o constrangimento no ar. Ele viu a forma desrespeitosa com que Ronaldo tinha tratado a mulher e o profissionalismo impecável da resposta dela. Well, Thompson respondeu, com um olhar que dizia mais do que as palavras. You should perhaps consider retaining her services. Good technical knowledge is hard to find. Bem, talvez você devesse considerar manter os serviços dela. Bom conhecimento técnico é difícil de encontrar. O Dr. Ronaldo apenas assentiu, engolindo seco. A reunião desandou depois disso. O foco não era mais o acordo de bilhões, mas sim a misteriosa faxineira que falava inglês perfeito e entendia de fibra ótica.
Enquanto isso, Graça estava no elevador, descendo para o térreo. Ela não estava com raiva nem vitoriosa, estava apenas cansada. Cansada de ser subestimada. Cansada daquela rotina onde as pessoas achavam que o uniforme definia o conteúdo da sua cabeça. Mas a história da Graça não começa e nem termina naquele elevador. Aquele inglês perfeito, aquele vocabulário técnico, aquilo não era fruto do acaso. Era o resultado de uma vida inteira de sacrifício e de um segredo que ela guardava às 7 chaves. Um segredo que, se viesse à tona, mudaria não só a vida dela, mas a reputação inteira do Dr. Ronaldo Avelar e de toda a Avelar Capital. E verdade é que Graça não era apenas uma faxineira. Antes de vestir o uniforme azul, ela tinha sido outra pessoa, em outro país, com outra vida. E o que o Dr. Ronaldo não sabia é que ele tinha acabado de humilhar a única pessoa que, por ironia do destino, talvez tivesse o poder de salvar ou destruir o império dele. E a gente precisa saber de onde veio todo esse conhecimento da Maria da Graça, por que ela estava limpando o chão daquele jeito, se ela entendia de tecnologia e falava inglês como gente da realeza. Essa é a parte que o Dr. Ronaldo estava prestes a descobrir, e o choque ia ser maior do que a queda da Bolsa de Valores. A história dela, minha gente, é muito mais profunda do que a água que ela usava para limpar o mármore. E a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender como a Maria da Graça se tornou uma figura tão misteriosa naquele 35º andar. A gente precisa dar um passo atrás, minha gente. Voltar no tempo como se estivéssemos rebobinando uma fita velha para entender o mapa da vida dessa mulher. Porque a Maria da Graça que limpava o mármore do Dr. Ronaldo Avelar não era a Maria da Graça que nasceu no interior de Minas Gerais. Quer dizer, era, mas a vida tinha dado voltas que nem a gente consegue imaginar. O nome completo dela, aquele que estava nos documentos da faculdade e nos contratos internacionais, era Maria da Graça Ferreira. Mas, por um bom tempo, ela foi conhecida como Grace. Sim, Grace, com sotaque americano, porque foi lá que ela passou os anos dourados da vida profissional. Presta atenção no currículo dessa mulher, que é de cair o queixo. Graça não era burra, era brilhante. Ela se formou em engenharia de telecomunicações pela USP, com louvor. Ela tinha uma cabeça para números e lógica que parecia uma máquina. Na época, no começo dos anos 2000, o Brasil estava começando a explodir no mercado de fibra ótica e transmissão de dados em alta velocidade. E Graça estava na ponta dessa lança. Logo depois da faculdade, ela ganhou uma bolsa de estudos que era o sonho de qualquer engenheiro. Um mestrado em segurança de redes e criptografia em Boston, nos Estados Unidos. Ela foi embora com a passagem na mão e a promessa de que voltaria rica e vitoriosa. E ela quase conseguiu. Graça passou 10 anos fora do Brasil. Ela trabalhou para gigantes da tecnologia, aquelas empresas que você só vê em filme, desenvolvendo protocolos de segurança para transações financeiras e comunicação de dados. O inglês dela não era de curso, era a língua que ela usava para respirar, para brigar com os colegas, para negociar contratos de milhões de dólares. Aquele sotaque polido que o Dr. Ronaldo ouviu era o sotaque de quem passou anos em salas de reunião em Nova York e Londres, não de quem assistiu série americana com legenda. Ela era respeitada, bem paga, e tinha um futuro que parecia desenhado a ouro. Ela morava num apartamento chique, tinha um carro confortável e mandava dinheiro para a família no Brasil. Para todos os efeitos, Maria da Graça era a personificação do sucesso brasileiro no exterior. Mas aí, a vida, que adora pregar uma peça, resolveu intervir. A mãe de Graça, Dona Efigênia, que morava no interior, adoeceu de repente. Uma doença grave, daquelas que demandam cuidado integral e tratamentos caríssimos que o plano de saúde no Brasil nem sempre cobria.
Graça tentou resolver de longe, pagava hospitais, mandava médicos, mas Dona Efigênia precisava de mais do que dinheiro, precisava da filha. A decisão foi dolorosa, mas rápida. Graça largou o emprego de alto escalão, vendeu o que tinha e voltou para São Paulo com as economias e a esperança de conseguir um trabalho compatível. Ela achava que, com o currículo dela, ia conseguir se recolocar rapidinho. Acontece que o mercado de trabalho é cruel. Quando ela chegou, precisou de tempo para cuidar da mãe, e esse tempo se transformou em meses. Quando ela finalmente pôde procurar emprego na área dela, os recrutadores olhavam para o currículo gringo, viam uma lacuna de quase 2 anos e perguntavam: por que a senhora voltou? Por que saiu do mercado? Ela tentava explicar a situação da mãe, a necessidade de recomeçar, mas a verdade é que no mundo dos ternos de seda, a compaixão não paga contas. Aos poucos, as economias foram minguando, os tratamentos da mãe consumiam tudo, e Graça precisou aceitar qualquer coisa para sobreviver. Ela trocou o blazer de grife pelo uniforme de brim. Trocou as planilhas de criptografia pelos produtos de limpeza. Ela não parou de ser inteligente. Ela apenas colocou sua inteligência em modo de espera. Para Graça, limpar o chão era uma forma de meditação, uma maneira de manter a mente ocupada enquanto o corpo trabalhava, garantindo o sustento dos filhos e o tratamento da mãe, que ainda estava viva, mas demandava cuidados constantes. Ela era uma engenheira de telecomunicações que estava temporariamente e por necessidade extrema limpando o chão. E esse era o segredo que o Dr. Ronaldo Avelar, na sua arrogância cega, tinha acabado de cutucar com um pedaço de pau. Voltando para o 35º andar, o clima parecia ter esfriado uns 10 graus. A reunião tinha virado um desastre constrangedor. O Dr. Ronaldo, que tinha o ego do tamanho da Torre Diamante, estava fervendo por dentro. Ele tinha sido humilhado na frente dos gringos que ele tentava tanto impressionar. E a humilhação veio da pessoa que ele considerava a mais insignificante do prédio. O Sr. Thompson, o investidor americano, não parava de olhar para a porta por onde Graça tinha saído. "Ronaldo, eu preciso ser franco", Thompson disse, cruzando os braços. A sua abordagem com a sua equipe de apoio foi, digamos, pouco profissional, e a resposta dela me pareceu muito bem informada sobre a infraestrutura crítica do seu escritório. "Você tem certeza de que ela é apenas uma funcionária temporária?" Ronaldo sentiu o chão sumir. A confiança de Thompson era a chave para fechar o negócio. Se Thompson achasse que a Avelar Capital tinha problemas internos ou que ele tratava mal seus funcionários, o acordo de bilhões poderia ir para o ralo. "Claro, Thompson", Ronaldo forçou um sorriso amarelo. "É que, bem, essa empresa de limpeza terceirizada, às vezes eles contratam pessoas que têm um passado técnico, sabe? Pessoas que estão apenas buscando uma renda extra, coisas do Brasil." Ele tentava jogar a culpa na terceirização e na complexidade social do país. Thompson balançou a cabeça cético. "Eu não sei se é coisa do Brasil, Ronaldo. O que eu ouvi foi um inglês britânico polido e uma referência direta ao risco de descarga estática afetando a conexão Wi-Fi que nós estamos usando agora. Você notou que logo depois que ela falou, a nossa conexão deu uma leve falhada?" O coração de Ronaldo deu um salto. Ele não tinha percebido a falha na conexão, mas agora, olhando para a tela que exibia a videoconferência com o restante da equipe em Nova York, ele viu a imagem dar uma pequena pixelizada. "Preciso de um intervalo", Ronaldo declarou, levantando-se abruptamente. "Um coffee break, vou resolver um assunto interno." Ele saiu da sala de reuniões, praticamente correndo, e foi direto para o escritório da doutora Carla, a diretora de recursos humanos que ficava no mesmo andar. A doutora Carla, uma mulher prática e eficiente, estava organizando papéis. Ela levantou a cabeça, assustada com a fúria nos olhos do chefe. "Doutor Ronaldo, o que houve? Sua reunião..." "Carla, esquece a reunião. Eu preciso de uma informação, imediata, agora."
Ronaldo bateu a mão na mesa dela. A faxineira, a que limpa o 35º. Qual é o nome dela? Maria da Graça, doutor. Ela é da terceirizada, a limpa fácil. Eu sei que é terceirizada, mas quem é ela? De onde ela veio? Eu quero o histórico completo. Eu quero saber por que diabos aquela mulher fala inglês melhor que eu e entende de fibra ótica. Vai, mexe-se. Doutora Carla nunca tinha visto o chefe tão descontrolado. Ela pegou o telefone, ligou para o contato na Limpa Fácil e exigiu o dossiê de Maria da Graça. O doutor Avelar está pedindo o histórico completo, currículo, referências, tudo o que vocês tiverem. É urgente, é para agora. Enquanto Carla esperava o arquivo, Ronaldo andava de um lado para o outro no escritório dela, roendo as unhas. A humilhação ainda estava fresca. Ele tinha certeza de que os gringos estavam rindo dele. Doutora Carla abriu o documento e começou a ler em voz alta. Maria da Graça Ferreira, 45 anos, ensino médio completo, experiência, empregada doméstica, auxiliar de serviços gerais, faxineira. Ronaldo interrompeu furioso. Mas que inferno, Carla! Não tem nada mais? Não tem nenhuma faculdade, nenhum curso de inglês? Isso não faz sentido. Doutor, espere. Parece que este é o dossiê que eles usam para o contrato de limpeza. Mas tem uma nota aqui no final. Parece que o RH da Limpa Fácil anexou um CV antigo que a Maria da Graça apresentou quando tentou uma vaga administrativa há uns 3 anos, antes de aceitar a faxina. Abre isso, agora! Doutora Carla clicou no arquivo anexado. O silêncio voltou ao escritório. Ela começou a ler o currículo e a voz dela foi ficando mais baixa, mais hesitante, à medida que a verdade da Graça se desenrolava. Maria da Graça Ferreira. Formação: Universidade de São Paulo, USP, Engenharia de Telecomunicações. Mestrado: Massachusetts Institute of Technology, MIT. Boston, EUA, Segurança de Redes. Ronaldo parou de andar. Ele parecia ter levado um tiro. MIT, Segurança de Redes? Doutora Carla continuou, os olhos arregalados. Experiência profissional. De 2008 a 2018, Senior Consultant, Data Security, na Omnitech Solutions, sediada na Califórnia, responsável por desenvolver o protocolo de criptografia P47, usado em transações intercontinentais. O Dr. Ronaldo Avelar sentiu o mundo girar. Omnitech Solutions. Ele conhecia esse nome. Claro que ele conhecia. A Omnitech Solutions era uma das maiores empresas de tecnologia financeira do mundo. Eles eram os desenvolvedores do sistema de segurança que a Avelar Capital usava para proteger todos os seus dados e transações internacionais. O famoso P47, o protocolo que Graça tinha mencionado indiretamente ao falar de fibra ótica e umidade, era o coração da segurança da Avelar Capital. O pânico subiu pela garganta de Ronaldo. Ele tinha acabado de humilhar, tratar como lixo, a mulher que por 10 anos tinha sido uma das maiores especialistas em segurança de dados do planeta. E ela estava limpando o chão do seu escritório. Carla, a voz de Ronaldo era um sussurro rouco. O que mais diz nesse currículo? Doutora Carla estava em estado de choque, mas continuou lendo o trecho final, o que explicava a lacuna. Retorno ao Brasil em 2018 devido a questões familiares de saúde e necessidade de reestruturação financeira. Atualmente, busca recolocação profissional em tempo integral, compatível com a sua experiência. Ronaldo pegou o papel da mão dela. Não era possível. Ele, o Dr. Ronaldo Avelar, com seu MBA em Harvard e seu relógio de ouro, tinha usado um inglês de 5ª categoria para mandar a engenheira de segurança de redes do MIT, que provavelmente ganhava mais que ele 10 anos atrás, sumir da frente dele. A ficha caiu com força. A Graça não estava blefando. O aviso sobre a descarga estática e o Wi-Fi não era uma ameaça vazia.
Era um alerta técnico de uma especialista que sabia exatamente onde estavam os pontos fracos da infraestrutura do prédio. Ronaldo sentiu um frio na espinha. Se Graça era uma ex-executiva da Omnitech, ela não só conhecia a tecnologia, ela conhecia os segredos da tecnologia. Ela sabia como o sistema funcionava e, pior, ela provavelmente sabia como ele poderia falhar. A reunião com Thompson e os investidores internacionais, ela tinha ouvido tudo, o acordo de bilhões, as vulnerabilidades que eles tinham discutido. Ronaldo precisava agir rápido, mas o medo o paralisava. Carla, ele disse, tentando controlar a tremedeira, você não vai contar isso para ninguém, ninguém, principalmente para os diretores. Eu quero essa mulher aqui, agora. Aqui, doutor? Carla estava confusa. Para quê? Eu vou contratá-la. Não. Eu vou promovê-la. Eu vou criar um cargo para ela, diretora de segurança de dados, o que for. Eu preciso tê-la por perto. Eu preciso que ela esteja do nosso lado. E eu preciso consertar a burrada que eu fiz. Carla hesitou. Mas, doutor, ela está no meio do turno de limpeza, Eu não me importo. Mande alguém buscar ela no vestiário, na cantina, onde for. Diga que é uma reunião confidencial da presidência. E, Carla, use a palavra-chave. Diga que o assunto é sobre o protocolo P-47. Ronaldo sabia que se Graça ouvisse a menção ao P-47, ela entenderia que ele havia descoberto seu passado e que o jogo havia mudado. Enquanto isso, Graça, lá embaixo, na área de descanso das funcionárias terceirizadas, estava tomando um suco e tentando esfriar a cabeça. Ela tinha desabafado com a colega, a dona Fátima, sobre a arrogância do Dr. Ronaldo. Ah, Fátima, esse povo rico pensa que é dono da gente. Tive que dar uma lição no doutor hoje. Ele veio me humilhar em inglês, acredita? Achei que ia explodir de raiva. Dona Fátima, que estava acostumada com as histórias de prepotência dos patrões, consolava a amiga. Deixa pra lá, Graça. O importante é o salário no fim do mês. Mas, de repente, o radiocomunicador da supervisora de limpeza tocou. Atenção, Maria da Graça Ferreira. Repito, Maria da Graça Ferreira. Favor comparecer imediatamente ao 35º andar. O CEO, Dr. Ronaldo Avelar, solicita uma reunião. O assunto é sobre o protocolo P-47. Repito, P-47. Graça, que estava prestes a dar um gole no suco, parou. O copo quase caiu da sua mão. P-47. Aquele não era um nome que se ouvia por acaso. Era o nome da sua criação, o protocolo que ela havia passado anos desenvolvendo na Omnitech. Ela se levantou, a calma voltando aos seus olhos. O jogo tinha virado de novo. Ela sabia que o Dr. Ronaldo tinha descoberto seu passado. A humilhação que ele tentou impor tinha se transformado no maior erro da carreira dele. Graça sabia que, ao subir aquele elevador novamente, ela não seria mais a faxineira Maria da Graça. Ela seria Grace, a consultora de segurança de dados. E ela estava prestes a entrar na sala de Ronaldo para negociar. Não o seu salário de faxina, mas o seu futuro. E talvez o futuro da Avelar Capital. E dessa vez, ela não ia aceitar menos do que ela realmente valia. O encontro que estava por vir, minha gente, seria o acerto de contas de uma vida inteira. E o Dr. Ronaldo Avelar ia pagar um preço muito alto pela sua arrogância. A faxineira estava voltando para o 35º andar, mas agora ela estava no comando. E ela tinha todas as cartas na manga. O elevador subiu de novo, minha gente. Mas dessa vez, a subida era diferente. Não era a subida da faxineira que ia limpar a sujeira dos ricos. Era a ascensão de Maria da Graça, a engenheira, a especialista, a mulher que tinha sido subestimada e agora voltava para cobrar o preço. Graça ajustou o uniforme de brim pela última vez. Ela não o tiraria ainda. Ela queria que Dr. Ronaldo Avelar a visse exatamente como ele a tinha humilhado, de luvas de borracha, com o cheiro suave de desinfetante no ar.
Era um lembrete visual do abismo que ele tinha tentado criar entre eles. Quando a porta do elevador se abriu no 35º andar, o silêncio era total, pesado como chumbo. Doutora Carla estava parada ao lado da recepção, parecendo que tinha visto um fantasma. Ela fez um gesto nervoso para a Graça entrar na sala de reuniões de vidro, onde a confusão tinha começado. Dr. Ronaldo estava lá dentro. Ele não estava mais sentado relaxadamente em sua cadeira de couro. Ele estava em pé, perto da mesa polida, as mãos juntas, suando. Ele tinha tirado o paletó, o que era um sinal de desespero para um homem que vivia de aparência. O Sr. Thompson e os outros investidores americanos ainda estavam lá, observando tudo com a atenção de quem assiste a um drama de tribunal. Graça entrou na sala. Ela não se sentou. Ela ficou de pé, ereta em frente à mesa, olhando diretamente para Ronaldo. Ronaldo forçou um sorriso que parecia mais uma careta de dor. Ele tentou soar caloroso, mas a voz dele saiu embargada, como se estivesse engasgando com a própria arrogância. Grace, ele começou, e o uso do nome em inglês que ele usava para humilhar agora soava como um pedido de clemência. Maria da Graça, por favor, sente-se. Que bom que a Carla te encontrou. Eu preciso pedir minhas mais sinceras desculpas. Graça não se moveu. Desculpas por quê, Dr. Avelar? A pergunta, feita em um português impecável, mas com a autoridade de quem estava no controle, fez Ronaldo cambalear. Pela forma como eu falei com você mais cedo, pela minha grosseria, eu estava sob pressão e, bem, eu fui desrespeitoso. Eu usei o inglês de forma inadequada, assumindo coisas sobre você que eram totalmente falsas. Ele gesticulou, tentando parecer arrependido. Eu não tinha ideia do seu passado, do seu currículo incrível, MIT, Omnitech, P47. Isso é extraordinário. Ele tentou se aproximar, como um predador que agora precisava bajular a presa. O que você está fazendo aqui, Graça, é uma injustiça, uma perda de talento que não podemos permitir. Eu li o seu currículo, eu sei o que você vale. E eu quero corrigir isso, agora. Graça continuou com a expressão impassível. Ela sabia que ele não estava arrependido pela grosseria. Ele estava aterrorizado pelo risco. Doutor Avelar, Graça respondeu cruzando os braços, ignorando o convite para se sentar. Você não estava sob pressão. Você estava sendo arrogante, e o senhor não estava me humilhando porque eu estava interrompendo sua reunião. O senhor estava me humilhando porque eu estava usando um uniforme de faxineira. O meu trabalho era invisível para o senhor, até que o meu inglês e o meu conhecimento técnico se tornaram visíveis. O rosto de Ronaldo ficou vermelho. Os investidores americanos, Thompson à frente, assentiram sutilmente. Eles entenderam perfeitamente o que Graça estava dizendo. Você tem toda a razão. Ronaldo admitiu, engolindo o orgulho em pedaços. Eu agi como um idiota. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas vamos olhar para frente. Graça, a Avelar Capital precisa de você, não como faxineira. Eu quero te oferecer o cargo de diretora de segurança de redes. É um cargo recém-criado, com acesso direto à presidência. Ele fez um teatro, tentando impressionar Thompson. O P47 é o coração da nossa segurança. Quem melhor para gerenciá-lo do que a pessoa que o criou? Eu ofereço um salário inicial de R$60 mil por mês, bônus anuais gordos, carro da empresa e um pacote de ações que fará de você uma milionária em 5 anos. O que você me diz? Ronaldo pensou que tinha jogado a isca perfeita. 60 mil. Na cabeça dele, para quem estava limpando o chão, era uma fortuna que a faria beijar os pés dele de gratidão. Graça olhou para o teto por um instante, como se estivesse fazendo um cálculo mental rápido. Ela já tinha ganhado mais que isso na Califórnia, anos atrás. Obrigada pela oferta, Dr. Avelar, mas está abaixo da minha tabela. A sala inteira prendeu a respiração.
60 mil estava abaixo da tabela? Ronaldo gaguejou. Abaixo da tabela? Mas, Graça, este é o salário do nosso diretor financeiro. É o topo da nossa pirâmide salarial. Graça sorriu. Um sorriso pequeno, mas devastador. O senhor está me oferecendo o salário de um diretor financeiro que gerencia dinheiro. Eu estou oferecendo a segurança de um fundo de investimento que gerencia bilhões. Se a Avelar Capital for invadida por um ataque cibernético, o senhor não perde 60 mil. O senhor perde o acordo que está tentando fechar agora e toda a credibilidade do mercado. Ela inclinou-se ligeiramente sobre a mesa e o Dr. Ronaldo recuou um passo. Eu sou a única pessoa no Brasil, talvez no mundo, que conhece o P47 de dentro para fora, Dr. Avelar. Eu sei onde estão as vulnerabilidades. Eu sei como os hackers pensam. E eu sei que o cabo de fibra ótica que eu estava tentando secar hoje, que passa exatamente por aquela parede, é um ponto cego na segurança física do seu escritório, um risco que pode comprometer a sua conexão Wi-Fi temporária. O Sr. Thompson, o gringo, interveio, falando em inglês, mas com um respeito evidente por Graça. Ronaldo, she has a point. We value security above all else. Ronaldo, ela tem razão. Valorizamos a segurança acima de tudo. Ronaldo estava encurralado. Ele não podia perder a reunião e nem o P47. Ele estava nas mãos da mulher que ele tinha mandado desaparecer. Certo, certo. Eu aceito negociar. Qual é a sua proposta, Graça? Diga o seu preço. Graça respirou fundo. Agora era a hora de garantir não apenas o futuro dela, mas o de sua família. Minha proposta é a seguinte, Dr. Avelar. Ela começou, falando devagar e articulando cada palavra, como se estivesse lendo um contrato. Primeiro, o salário. Eu aceito o cargo de diretora de segurança de dados, mas o salário base será de R$90 mil mensais, mais um bônus de performance que inclua participação nos lucros da empresa, começando a valer imediatamente. Eu não vou entrar em esquema de milionária em 5 anos. Eu quero o meu valor agora. Ronaldo quase desmaiou. 90 mil. Mas ele fez as contas rapidamente. Se ele perdesse o negócio com Thompson, perderia 10 vezes mais. Aceito. 90 mil. Segundo, Graça continuou a voz firme. Eu preciso de um plano de saúde integral e premium, sem limite de cobertura, para mim e minha mãe, Dona Efigênia, que tem necessidades médicas complexas. Esse plano deve ser vitalício, ou seja, deve continuar mesmo que eu não esteja mais na empresa. Era o ponto crucial. A razão de toda a sua luta, do seu sacrifício, de cada gota de suor no 35º andar. Ronaldo hesitou por um segundo. Vitalício. Isso era um custo enorme, mas a segurança do P47 valia mais. Feito, plano de saúde para a sua mãe, vitalício. Terceiro, e o mais importante para mim, Dr. Avelar, eu não vou aceitar esse cargo se a minha história for escondida. Eu não quero que o senhor minta dizendo que eu era uma funcionária temporária, que escutou conversas técnicas. Eu quero que o senhor apresente a sua nova diretora de segurança de dados para os investidores e para todos os funcionários do 35º andar, explicando exatamente de onde eu vim e por que eu estava limpando o chão. Ronaldo ficou chocado. Ele tinha que admitir publicamente a sua falha. Mas, Graça, isso seria a verdade, Dr. Avelar. O senhor me humilhou por causa de um uniforme. Agora, o senhor vai me honrar por causa do meu valor. Eu quero que todos saibam que a Maria da Graça Ferreira, que estava limpando o chão desta sala hoje à tarde, é a única pessoa que garante que o seu dinheiro e o dinheiro dos seus clientes estejam seguros. Thompson sorriu, um sorriso largo e aprovador, e deu um tapinha na mesa. That's fair, Ronaldo. That's absolutely fair. Isso é justo, Ronaldo. Absolutamente justo. Ronaldo não teve escolha. Ele estava sendo julgado pelos gringos e sentenciado pela faxineira. Está bem, Graça. Eu aceito os 3 termos. Ele estendeu a mão, derrotado. Seja bem-vinda a Avelar Capital.
Graça finalmente estendeu a mão e apertou a dele. O aperto foi firme, profissional. Era o aperto de uma colega, não de uma subordinada. Excelente, doutor Avelar. Agora, se me dão licença, eu tenho um turno de faxina para terminar. Mas antes... Ela se virou para Thompson e os outros investidores, voltando a falar o inglês elegante que havia chocado a todos. Gentlemen, as the new Director of Data Security, I advise you to proceed with caution regarding the closing of the deal until we implement physical security measures around the core infrastructure. I will prepare a comprehensive report by tomorrow morning. Senhores, como nova diretora de segurança de dados, aconselho-os a proceder com cautela em relação ao fechamento do negócio até que implementemos medidas de segurança física em torno da infraestrutura principal. Prepararei um relatório abrangente até amanhã de manhã. Ela deu um aceno de cabeça profissional, pegou o carrinho de limpeza que estava encostado na porta e saiu da sala de reuniões. O Dr. Ronaldo Avelar ficou ali, parado, olhando para a porta. Ele tinha acabado de dar um salário de quase 100 mil reais para a faxineira, e ela tinha saído para terminar o trabalho de limpeza. Thompson se levantou e foi até Ronaldo, com uma expressão séria. "Ronaldo", ele disse, "você teve sorte. Você perdeu a cabeça, tentou humilhar a mulher mais inteligente do seu prédio, e ela ainda assim salvou o seu negócio. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Ela é um ativo muito caro, mas essencial." E assim, minha gente, a Maria da Graça desceu para o vestiário pela última vez com o uniforme de faxineira. Ela tirou o uniforme, dobrou-o com cuidado e o entregou à supervisora, explicando que estava de mudança para o 35º andar em tempo integral. No dia seguinte, a história se espalhou pela Torre Diamante como fogo em palha seca. Dr. Ronaldo, cumprindo sua promessa, convocou uma reunião geral. Com a cara vermelha e o terno impecável, ele apresentou Maria da Graça Ferreira, não como uma ex-faxineira, mas como a engenheira de telecomunicações formada na USP, com mestrado no MIT, criadora do protocolo P47 e a nova diretora de segurança de dados da Avelar Capital. Ele teve que engolir cada palavra de arrogância que havia cuspido. Graça, que agora usava um tailleur elegante e sapatos de salto, não perdeu a oportunidade. No final da reunião, ela pegou o microfone e olhou para a plateia de ternos e gravatas. "Eu gostaria de agradecer ao Dr. Avelar pela oportunidade", ela disse a voz forte, "e gostaria de lembrar a todos que o valor de uma pessoa não está na marca do seu sapato, e sim no que ela carrega na cabeça, e principalmente no coração. O uniforme que eu vestia ontem não me tornava menos qualificada. Apenas me lembrava do motivo pelo qual eu estava lutando. E agora a luta continua, mas em outra sala." A plateia aplaudiu de pé, não por respeito a Ronaldo, mas por admiração à Graça. Maria da Graça, a faxineira que falava inglês perfeito, não só garantiu o tratamento de sua mãe e um futuro de prosperidade para seus filhos, mas também deu uma lição inesquecível de humildade e dignidade para o Dr. Ronaldo Avelar e para todos que acham que o dinheiro pode comprar o respeito. E essa é a história, minha gente, de como o poder da inteligência e da decência, muitas vezes escondido sob um uniforme, se impõe contra a arrogância cega do poder e do dinheiro. Porque no final das contas, não importa o seu cargo, o que realmente define você é o que você sabe e o caráter que você carrega. E a Graça disso tinha de sobra.